Voltamos aqui no nosso Além da Notícia, o tema é prisão em segunda instância e tá bom demais esse tema hoje aqui, conversar com vocês está maravilhoso, que bom. O Lucas Silva do Rio de Janeiro, boa noite, Lucas. Uma eventual mudança no sistema recursal, mudando o momento do trânsito em julgado para a segunda instância, poderá ser vista como contrária à presunção de inocência prevista na Constituição? Vocês já falaram, mas podem enfatizar. Não, eu acredito que não. Isso é, inclusive, uma das propostas que tem-se dentro do projeto de lei, né, que modifica o Código de Processo Penal. De levar os recursos extraordinários e o recurso especial, que são aí, respectivamente, Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, para um outro processo, para que na segunda instância, aquela sentença de segunda instância, que a gente chama de acórdão, tivesse terminado o processo. E que esse cumprimento se desse ali por via de outra ação penal, que seria lá no STF ou no STJ. Né? É o que acontece hoje com o cumprimento de sentença na esfera civil, né? Em que você tem uma sentença, a pessoa não cumpriu aquela sentença, você entra com o cumprimento de sentença. É uma nova ação, uma ação autônoma, diferente daquela. Um novo processo, uma nova distribuição, né? Novos requisitos processuais para ter validade. E aí sim poderia se trazer, antecipando o trânsito em julgado para aquele acordo em segunda instância. Ela seria mais célere? Seria mais célere, daria mais celeridade ao processo penal, né? E seria uma das propostas da via de projeto de lei do CPP. Porém, também geraria questionamentos. Geraria questionamentos conforme a sua constitucionalidade ou não. Tudo bem. Meu nome é Tiene, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, e pesquisei e descobri que a maioria das audiências de custódia não são feitas por um juiz especializado na área criminal. E aí pergunto, como podemos aceitar isso e questionar? Todos os magistrados, em tese, eles são preparados para audiência criminal. Quando ele presta um concurso público, ele estuda processo penal, direito penal. Não existe... aqui em Brasília, por exemplo, nós estamos aqui em Brasília, nós temos juízes especializados. Isso é muito bom, de fato, é visto com ótimos e bons olhos, mas, em tese, todos os magistrados que atuam, né, ele pode atuar em esfera civil, esfera criminal, esfera para de fazenda pública, enfim, eles estão preparados para isso. E a audiência de custódia em si não tem, assim, grande complexidade, porque a audiência de custódia tão somente vai avaliar se aquela prisão em flagrante vai ser convertida em uma prisão preventiva, após a pessoa ter sido presa em flagrante. Devendo preencher requisitos. Devendo preencher os requisitos do artigo 312, muito bem colocado. Ou então concessão da liberdade provisória. Isso não é algo que se adentra muito ao mérito. Ali, a audiência de custódia, o magistrado ele vai averiguar e avaliar somente a questão da prisão em flagrante. Deixa eu ver, Felipe Rodrigo de São José dos Campos diz assim, após condenação em segunda instância, está sendo reformulada no Congresso. Se a lei for alterada, o réu pode recorrer ao princípio de que a lei só retroage se em favor do réu? A gente teve essa questão agora, recentemente, né, em que uma pena foi aumentada na segunda instância. O que acontece? Realmente a lei ela não pode retroagir para prejudicar, né? A gente chama reformatio impejus ou in malam partem, termos do latim aí um pouco técnicos. Mas, se aquele recurso foi também do Ministério Público, o órgão acusador, que está pedindo uma reforma dessa sentença, desses anos de prisão, para para majorar, pode sim a segunda instância aumentar essa pena. Não pode haver reforma impejus, reforma para prejudicar a situação anterior, se o recurso é exclusivo da parte que foi condenada. Se só o recurso dele, aquela revisão, aquela reforma daquela sentença não poderá ser aumentada. Então pode prejudicar o réu. Isso. Se for com recurso do Ministério Público, aí sim. Mas imagina, o réu vai recorrer de uma pena que achou que a pena foi muito alta. Ele pede a diminuição da pena. Aí o magistrado, no grau de recurso, os magistrados, os desembargadores que vão julgar aquele recurso, ao invés dele diminuir a pena, fazem aumentar. Então, é isso que a doutora Hanna isso feriria o princípio de acesso à justiça, né? Ninguém ia querer recorrer com medo da sua pena ser aumentada. Isso fere aí o acesso à segunda instância.
Mais perguntas ainda. Aliás, agora não é uma pergunta. Meu nome é Carlos Alberto, sou de Aracaju. Sou completamente a favor da prisão, não na segunda instância, e sim na primeira. tem muita gente que está nesse nível. Vale ressaltar que toda prisão ou toda sentença, o juiz vai aplicar uma pena, certo? Ele vai aplicar uma pena. Nem sempre a pena que ele aplica é uma privação de liberdade. Quando a gente se fala em prisão, é privação da liberdade. É o sujeito estar em liberdade e partir para cumprir uma pena dentro de um cárcere, seja num regime semiaberto, seja num regime fechado. Então, esse sentimento que esse telespectador tem, não podemos assim vincular na sua integralidade. Por quê? Porque nem sempre todas as penas que são aplicadas pelo juiz são penas de privação de liberdade. Então, assim, a prisão na primeira instância, vamos se dizer que se fosse diretamente na primeira instância, feriria justamente o duplo grau de jurisdição, que é o direito de recorrer, se porventura... Constitucional também. Constitucional, porque aquela pena pode ter sido aplicada do juiz de uma forma exacerbada. Um exemplo esdrúxulo, no crime de furto. A pena máxima é 4 anos, mas o juiz aplicou a pena de 7 anos. A pena máxima é 4, ele aplicou 7. Imagina o sujeito que foi condenado por um crime em que a pena máxima ultrapassou 3 anos a mais e ele não puder recorrer dessa pena. Então, o duplo grau de jurisdição ele tem que ser observado. Infelizmente, telespectador, a sentença de primeiro grau ela tem que, em determinadas situações, serem revisadas. É o sentimento de justiça, no sentimento popular. É a sede de justiça, de que justiça seria o cárcere. Uhum. E às vezes não necessariamente. Olha, Gilmar Vilela é de Brasília. Qual é a melhor solução para a segunda instância? Bom, acredito que a segunda instância, no patamar que temos hoje, ela é bastante razoável. Né, considerando aí que os recursos especiais, seja no STJ ou no STF, eles tivessem um trâmite mais rápido. Não se daria essa sensação de impunidade, de que a pessoa fica respondendo esse processo em liberdade por muitos anos. Então, não traria essa polêmica. Eu acredito que, do jeito que está, a segunda instância sendo aí o marco para os recursos especiais, é bastante razoável. Tenho aqui por último, já um desabafo de um telespectador. Felipe Mendonça, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. O judiciário nunca será célere, diz ele. A morosidade da justiça é uma injustiça cometida contra a sociedade, pois muitos morrem esperando sem ter o seu caso resolvido. Isso sem contar sobre as dezenas de recursos protelatórios que fazem com que os processos sejam prescritos e arquivados. A morosidade e impunidade cometidos pelo Poder Judiciário é um grande mal que precisa ser modificado. São desabafos e a gente constata isso também. Eu vou concordar com o Felipe por 2 questões. Felipe, uma é que o Poder Judiciário de fato é moroso, e tão verdade isso que, como colocado pela doutora Hanna, boa parte das pessoas que respondem o processo judicial estão presos preventivamente. A prisão preventiva, infelizmente, ela não tem um prazo em lei razoável. Fala assim, a pessoa só pode ficar presa preventivamente 2 anos. Não tem isso na lei. A prisão preventiva ela tem um buraco. A pessoa pode ficar presa por tempo que for necessário. Logicamente, temos jurisprudência que fala de um prazo razoável, mas isso não está expresso na lei. Isso acaba abarrotando, Felipe, o nosso sistema de encarceramento, os próprios presídios. Aquela pessoa que está aguardando uma sentença judicial e está ali preso preventivamente. E, às vezes, ele é absolvido. Quando se entra no mérito, quando vai apurar as provas, ele é absolvido, consequentemente colocado na rua. E aí, boa parte, como disse, é preso preventivamente e acaba abarrotando o encarceramento. E, por outro lado, temos as questões recursais, que o ministro Dias Toffoli ele tem uma proposta interessante, de acordo com o sistema de recurso, para revisar de fato os recursos dos tribunais superiores, o STJ e o STF, né, de filtrar mais a entrada desses recursos. Então, a proposta dele é interessante. Mas, de fato, o Poder Judiciário, com sua morosidade, com sua falta de aparelhamento,
O encarceramento, que é muito recorrente, aumenta os presídios com prisões provisórias e aí acaba dando esse sentimento realmente de que a coisa não funciona de fato. Bom, eu ficaria com vocês aqui mais horas e horas, tá? Mas muito obrigado, doutora Hanna, foi um prazer tê-la aqui. Eu que agradeço o convite, é sempre uma honra estar aqui no programa de vocês, esclarecendo a população com temas tão importantes. Doutora Mauri, prazer grande conhecê-lo. Eu agradeço também, agradeço todos os espectadores, que Deus os abençoe. Espero que nós tenhamos aí colaborado um pouco com os nossos conhecimentos para trazer, para esclarecer mais sobre esse tema tão polêmico que é a prisão em segunda instância. Estejam certos que fizeram isso, viu? E você de casa, muito obrigado. Perdão não poder atender a todo mundo aqui, viu? Mas até a próxima semana, se Deus quiser, com um novo tema aqui no Além da Notícia. Boa noite e até lá.